Bom dia a todos. O Ministério Público já há algum tempo vem atuando na área também de rodeios. Isso aí inclui, como vocês todos sabem, que as ONGs, tanto no Rio Grande do Sul como principalmente no resto do país, tomaram como uma briga para tentar combater nossos rodeios. E com isso, Vacaria me perdoe, mas é o maior rodeio, eu tenho orgulho de dizer isso, o maior rodeio do mundo. E a gente tomou a frente dessa causa para tentar colocar para essas ONGs, colocar para essas pessoas que não são da Liga, que não conhecem o rodeio crioulo, como é que o Ministério Público está atuando, que o Ministério Público fiscaliza, que o Ministério está presente nos rodeios, no rodeio crioulo de Vacaria. Eu estou sempre lá todos os dias, nós botamos um ônibus dentro do rodeio para estar lá juntos, trabalhando junto com o patrão, com o produtor, com o promovedor do rodeio. E essa frente que a gente tomou é para não chegar ao extremo, gente. Por quê? O movimento do resto do país é muito forte. Aqui o meu colega Alexandre Salles, que recebeu representações de São Paulo contra os rodeios, para tentar impedir que fossem realizados rodeios aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem deputados lá em Brasília apresentando projetos de lei contra os rodeios. Tanto o patrão como também deputados nossos aqui estão atuando para combater isso. E uma forma da gente combater é mostrando para eles que os rodeios são sim fiscalizados, que o gaúcho tem amor pelos animais que estão nos rodeios, e a gente trabalhando junto, essa é a minha proposta, e com essa cartilha a gente faz essa proposta já há anos lá em Vacaria, mostrar que há uma proteção aos animais, que o gaúcho é o primeiro a querer que o animal seja bem tratado. Só quem está lá na frente sabe, lá dentro do rodeio sabe que aqueles animais que estão lá são muitas vezes bem mais tratados, me desculpe o que eu vou dizer agora, mas do que muita gente, né? Então a gente tenta mostrar com essa cartilha para o resto do país que tem fiscalização. O que eles acham é que o que ocorre é algumas barbaridades que não ocorrem aqui nos rodeios crioulos. Eu estou falando de rodeios crioulos, né? E a gente começa até, e é um patrimônio cultural, é uma cultura nossa. Eu estudei para fazer essa cartilha, embora seja como a apresentação, sou de Dom Pedrito, nasci no Campo Seco, em Rosário do Sul, tinha um pessoal de Rosário do Sul aqui, nasci lá no Campo Seco, em Rosário do Sul, me criei no campo até 6, 7 anos de idade, até vim para a cidade. Então a gente conhece um pouquinho, a gente tomou essa frente, até porque eu sou promotor agora do meio ambiente há 10 anos, e a gente tem que fazer essa harmonia entre o meio ambiente, a defesa dos animais, os novos valores. Não é mais como era antigamente, também não é mais os valores de proteção de animais, não é antigamente, mas também não é mais como antigamente, como eram feitos os rodeios. E é isso que a gente tenta, com essas orientações na cartilha, mostrar e tentar que todos, hoje aqui, promovedores de rodeios, sigam-as, para a gente não ter problemas maiores. E eu digo, não é do Estado do Rio Grande do Sul, não é com o MP do Rio Grande do Sul, mas com leis federais. E aí um dia colocar o MP contra vocês, se vem uma lei federal, o Ministério Público é fiscal da lei, a gente tem que tentar obrigar, fazer que se cumpra a lei. Mas a gente não quer que chegue a esse ponto. E a gente precisa de todo mundo trabalhando em conjunto para que seja mostrado e não tenha causas, fatos ruins, para que seja, porque um fato ruim, eu quero deixar bem, um fato que um dia aconteça em algum rincão nesse estado do Rio Grande do Sul, de maus tratos animais, uma coisa grotesca, vai repercutir muito ruim para nós, para o resto do país, e pode dar mais pessoas virem a ir contra os rodeios crioulos. Então a gente elaborou essa cartilha mostrando, e a gente está distribuindo para todos vocês aqui, e a gente até dá um parabéns aqui para o patrão, porque ele me falou primeiro que vinha 500 pessoas, eu vim preparada com 600 cartilhas, e hoje temos quase 1000 pessoas aqui, então faltou cartilha. Mas eu já combinei que vai ser disponibilizado no site, eu vou mandar em PDF para o site, vai ficar lá no site a cartilha para a realização de rodeios.
A gente já começa, eu falei até que eu sou também defensor do patrimônio cultural. E o rodeio é um patrimônio cultural do nosso estado. Eu começo contando aqui na cartilha da onde nasceu o rodeio, o porquê que nasceu o rodeio. Da onde vem o rodeio? Vem lá da Esmeralda, com o primeiro rodeio, né, o Dr. Nilson Hoffmann aqui também, que é um conhecedor da história lá dos rodeios. E veio de lá, porque a pessoa do campo migrou para a cidade, mas ela queria manter aquela cultura do campo. E aí nasceu os rodeios, conforme a gente buscou na literatura aqui colocado. E a gente então quer falar esse primeiro ponto da cultura, e até tem uma lei, né, que trata que é um patrimônio cultural, então a gente frisa bastante isso para os que são contra os rodeios, né, que diferentemente do que eles pensam, para nós aqui é cultura, o rodeio, especialmente cultura, né, então é um patrimônio cultural que tem que entrar em harmonia com os novos valores de defesa do meio ambiente. E que a gente mostra aqui, depois a gente mostra as espécies, que quem quiser me acompanhar bem rapidinho, as principais provas campeiras, a gente faz uma diferenciação que eu acho que aí é importantíssimo no começo, preciso falar que o grande problema dos rodeios, e criou essa mácula na palavra rodeio, foi os rodeios countries, né, principalmente aquela prova do terneiro, que é bastante chocante para quem não conhece a lida, que não ocorre aqui, mas ocorre para o resto do país, e nos Estados Unidos ocorre bastante também. Isso aí mostrando na televisão, para quem foi criado em apartamento, é bem complicado de dizer que não é maus tratos, né? Então a gente colocou então depois ali das provas, que a gente, principalmente a prova de laço, que é a nossa prova principal hoje em dia, depois a gineteada, a gente fala então as diretrizes para a realização dos rodeios. E aí tem uma série de diretrizes e eu não vou ler muito, não quero nem me alongar muito, por isso que a gente fez a cartilha. Mas uma das coisas que eu quero falar, e até para que não ocorra que a ideia seja única, tanto a de vocês como a nossa do MP, e a gente tomou a frente, eu e o Alexandre aqui tomamos a frente, porque tem promotores e promotores em todo o estado do Rio Grande do Sul. E pode algum promotor pensar diferente. Então a gente até, eu falei com o patrão aqui, para quem não tem da região tradicionalista, não tem o TAC assinado com o MP, e queira um resguardo a mais, né? Procure o promotor de sua cidade, lá da sua região, aí, diga que em Vacaria tem um TAC assinado, vai ter outro aqui agora em Porto Alegre, e aí assinar esse TAC lá para ter mais essas precauções. No TAC já diz tudo isso aqui da cartilha, mais ou menos, do que tem que seguir, e mostra um comprometimento, até para este promotor lá, que eu digo assim, pode não conhecer a lida do campo, mostra que vocês querem entrar dentro, tá dentro dos limites legais e não causar maus tratos. Então até eu conversei com o patrão, para quem não tiver e quer ter essa garantia a mais aí, né, o Ministério Público em todas essas cidades, as comarcas que tem no estado aí, está aberto então para procurarem fazer então esse TAC aí, e se não tiver lá o colega, sempre manda um e-mail para mim, alguns lugares procuraram, Livramento, eu acho que foi feito o TAC, porque a colega me ligou de lá, e alguma outra cidade me ligou pedindo o acordo para firmar lá. Hoje em dia, cada vez mais está ganhando força as ONGs de defesa dos animais, então é uma cidade, as cidades estão se organizando, e para a gente mostrar então o contra, né, é bom firmar esse TAC ali, mostrar que vocês estão dentro das condições legais. Bom, gente, resumidamente, eu não quero me alongar muito, porque concorrer, como disse o meu colega aqui, concorrer com a fome é complicado, né? Então a gente está chegando na hora do meio-dia. A gente também aqui veio mais para ouvir vocês, se vocês têm alguma dúvida, para colocar alguma questão que a gente possa tentar aqui, nessa parte de defesa dos animais, nessa parte de realização de rodeios, para que tenha um espaço para vocês poderem falar. E o Alexandre aqui vai falar um pouquinho mais forte ali uma representação que veio de São Paulo, tentando proibir os rodeios, e que agora está em elaboração num TAC aí para servir em todo um acordo, para servir para todo o estado do Rio Grande do Sul. Como eu falei antes, para o Ministério Público quer se adiantar a maus interpretações que possa ter. A gente quer que haja rodeio dentro das normas, que não haja maus tratos,
nos animais e que mostre para o resto do país que aqui é a fiscalização, então não precisa ter proibição nenhuma porque é fiscalizado. Se a gente conseguir mostrar isso, todos os projetos de lei que forem apresentados, como caiu esse projeto de lei já um anterior, mas vai ter novas iniciativas, todo ano tem, está aqui o patrão para não me deixar mentir, todo ano tem algum deputado pressionado por essas ONGs de defesa dos animais apresentando um projeto sempre contra os rodeios. E a gente precisa se unir, o Ministério Público é parceiro, porque o Ministério Público é gaúcho e sabe da patrimônio cultural que é os rodeios para o nosso povo. Obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Quero agradecer o convite feito pelo presidente Manuelito Savariz e explicar rapidamente para os senhores o motivo da minha vinda a esse evento. Eu sou, como foi dito antes, eu sou promotor de justiça aqui na Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre. Eu sou natural de Uruguaiana, também conheço a tradição do homem do campo, me criei frequentando CTG, minha irmã frequentava o clube, nós íamos no sarau, enfim, eu conheço muito a cultura. Eu acho importante que os senhores saibam isso, porque muitos podem ter a ideia, a sensação de que uma situação como essa cai na mão de pessoas criadas em apartamento, para usar a expressão que o Guto falou. Não é o nosso caso. Nós conhecemos bem a cultura, conhecemos a tradição, mas também nós conhecemos a lei. E conhecendo a lei, nós sabemos das restrições e das limitações que a lei vem impondo a algumas práticas que vêm surgindo. E uma delas é a questão da proteção e o direito dos animais, como alguns proclamam, né? Por força disso, um escritório de advocacia em São Paulo, que eu não preciso dizer o nome para os senhores, em março do ano passado, mandou uma representação. O que é uma representação? Uma representação é uma reclamação. E diz o seguinte: olha, aí no Rio Grande do Sul vocês fazem rodeio. E rodeio é crueldade contra animais. E isso não pode continuar. E nós queremos que o Ministério Público faça alguma coisa. Isso chega todos os dias em todas as promotorias, reclamações das mais variadas ordens, né? E nós somos treinados para enfrentar esse tipo de coisa. Chegou para mim esse expediente, o que eu fiz? Primeiro vou ouvir quem tem conhecimento. Conselho Regional de Medicina Veterinária. Pedi para que o Conselho Regional de Medicina Veterinária dissesse: tem ou não tem crueldade contra animais no rodeio? E o Conselho Regional de Medicina Veterinária disse: pode ter, dependendo da maneira como o rodeio é feito. Pode ter, dependendo da maneira como o rodeio for feito. A partir daí foi instaurado esse inquérito. Inquérito é o nome que a gente dá para essa investigação que é feita pelo Ministério Público, e ela vem avançando a passos muito lentos. Por quê? Porque é uma situação muito difícil de compor. Quando nós temos um inquérito instaurado, quais são os caminhos que nos restam? Primeiro deles, arquivar o inquérito quando não tem o que investigar, que não é o caso. Segundo, ajuizar uma ação civil pública diante de uma ilegalidade. Também não é o caso, porque nós estamos trabalhando com a discussão em abstrato. Pode haver maus tratos, não tem a comprovação de que exista. Terceiro, buscar um acordo, que é o chamado termo de ajustamento de conduta, que é o estabelecimento de regras, de padrões, que vão servir como linha para todas as entidades tradicionalistas que fazem rodeios pelo estado inteiro, pelos 497 municípios do estado. E é nesse contexto que o MTG foi chamado, porque nós do Ministério Público reconhecemos que é o MTG quem representa a cultura gaúcha. E se alguém tem que tratar desse assunto, é o MTG. A primeira palavra tem que ser a do MTG em relação a isso. Durante as conversas que foram travadas lá na promotoria, o presidente Manuelito disse: olha, mas tem outras pessoas que estão fazendo rodeio pelo estado também. Os municípios estão fazendo rodeios e tem uma associação gaúcha que foi criada com fins supostamente comerciais, né, Manuelito? Para transformar o rodeio, essa tradição cultural que é protegida por lei estadual, inclusive num produto de mercado que tem valor, que é fazer o que se faz em outros estados aí. E o Manuelito disse: eu só posso fazer alguma coisa se os outros também fizerem. Então, em que ponto nós chegamos agora? Temos uma audiência marcada agora para o dia 5 de agosto, onde nós vamos discutir
discutir no bom sentido, nós vamos conversar, para tentar fazer com que esse acordo que nós estamos propondo, e já propusemos ao MTG, e eu sei que tem a simpatia do presidente, né, também seja aplicado aos municípios, e aí a FAMURS vai estar presente nesse encontro no dia 5, e a essa Associação Gaúcha de Tiro de Laço que foi criada aqui em Porto Alegre. O que pode acontecer se algum deles não quiser assinar o acordo? Eles vão ser responsabilizados. De que maneira? Através de uma ação que o Ministério Público dispõe, chamada Ação Civil Pública, para que a lei seja cumprida de igual maneira para todos. Vamos partir da seguinte hipótese, tá? O MTG resolve assinar esse termo de ajustamento de conduta e, fazendo isso, ele vai estender para todo o Estado isso que já está na cartilha, gente. O que está na proposta que foi apresentada para o presidente Manuelito é apenas e tão somente o que está, até menos do que está na cartilha, né, Guto? Até menos do que está na cartilha, porque nós sabemos que o MTG protege a cultura e o animal faz parte da cultura gaúcha e nenhum gaúcho em sua consciência vai judiar do seu animal, tá? Nós sabemos disso. Se as outras instituições, como por exemplo a FAMURS e essa Associação de Tiro de Laço não quiserem assinar o termo de ajustamento de conduta, que vai tentar impor a todos as mesmas regras para que qualquer rodeio, seja ele promovido por quem quer que seja, tenha o mesmo balizamento, aí o Ministério Público vai ter que tomar medidas judiciais contra aqueles que não quiserem se adequar. Por quê? Porque se nós ficarmos omissos nesse caso, pode acontecer o que o Luiz Augusto destacou. A falta de uma ação fiscalizatória ou de limites fiscalizatórios para a atuação dos rodeios pode sugerir que nada é feito. E isso cria um espaço para que venha uma legislação federal, que os senhores devem saber, já está tramitando um projeto de lei em Brasília, para proibir qualquer tipo de evento dessa natureza. Então o que nós estamos querendo aqui é nos antecipar e garantir, como muito bem lembrou o Luiz Augusto, a proteção da cultura gaúcha. Porque o rodeio é, sim, identificado por lei estadual como integrante do patrimônio cultural do Estado. Mas o bom rodeio, esse que os senhores fazem e fazem de maneira responsável, não aqueles que estão acontecendo por aí para trazer dinheiro para alguns ou para algumas empresas, ou para vir acompanhado aí de um show de uma dupla sertaneja na sequência. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos é a proteção e a preservação da cultura. E para isso nós viemos aqui para conversar para os senhores e dizer que esse é o nosso propósito. E pedir que os senhores avalizem a decisão do presidente Manuelito Savarys em assinar esse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado. Porque se não resolve todo o problema, encaminha a solução de 80%, no mínimo 80%, 85% do problema, que é a representação dos eventos que são promovidos pelo MTG. Os senhores são a grande maioria no Estado, e a maior parte dos eventos que acontecem são feitos e patrocinados pelos senhores. E a participação dos senhores nesse acordo fará, e nós esperamos que os senhores nos ajudem junto a isso, voltando para as suas cidades, procurando os prefeitos e dizendo: prefeito, o senhor tem que dizer para a FAMURS que a regra é igual para todos, e o que nós temos que fazer, a FAMURS vai ter que fazer também, e o município vai ter que fazer igual. E se o município não fizer, os senhores vão ter que nos ajudar a fiscalizar. Porque aí sim, nós vamos conseguir compatibilizar dois valores que estão colocados na Constituição Federal e na Constituição Estadual, que é a proteção do meio ambiente através da preservação da cultura e a proteção do meio ambiente através da preservação e da sanidade dos animais. E é para isso que nós estamos aqui, para explicar para os senhores que esse é o nosso propósito, né? Nós queremos, como o Luiz Augusto destacou, ajudar de alguma maneira a perpetuar o rodeio que faz parte da tradição do nosso povo, desde que o gaúcho é gaúcho, né? O Estado se criou sobre as patas de um cavalo, a gente sabe disso. Então é para isso que nós viemos aqui. E como foi falado antes, nós viemos aqui muito mais para responder às dúvidas dos senhores do que para falar do que nós estamos fazendo. Então, não vou roubar mais o tempo, até porque, como já foi dito aí, competir com a fome é muito complicado, né? E abrir esse espaço, se os senhores assim entenderem, para que quem tiver alguma pergunta em relação a como é que isso pode funcionar, qual é a consequência disso, onde é que isso vai fazer diferença na vida das senhoras e dos senhores, para que a gente possa responder e que ninguém saia daqui com dúvida em relação a isso. Então, mais uma vez,
Muito obrigado pela atenção, obrigado, presidente, pelo convite, obrigado, Luiz Augusto, pela companhia, e a gente fica à disposição aí para responder. Obrigado. Ficou embaixo de ti aí. Bom, enquanto alguém que tem alguma pergunta, por favor, se manifeste. Eu queria aproveitar esse momento. Primeiro, agradecer ao Ministério Público por estar ao nosso lado. Ao nosso lado. Que normalmente a gente tem assim a ideia do Ministério Público, não contra a gente, mas como fiscalizador da lei, muitas vezes nos coloca contra a parede. Nós sabemos disso, né? Por conta de que a lei tem que ser cumprida. Essa questão do termo de ajustamento de conduta estabelece uma série de normas que, a rigor, nós já estamos fazendo, nós já estamos cumprindo. Tá? Vamos ter que melhorar um pouco algumas coisas. Tá? Um pouco mais de cuidado com o número de voltas que os animais vão dar na cancha, um pouco mais de cuidado com o local que os animais ficam de descanso, um pouco mais de cuidado com a água disponível para os animais, um pouco mais de cuidado com a questão dos horários. Então, são coisas que nós já estamos fazendo e o Ministério Público está aí tentando nos ajudar para garantir que continue acontecendo. Esta é a verdade. Porque se nós começarmos a achar, como muita gente pensa e diz às vezes, me dizem, não, mas o que esse povo está pensando? O que esses caras, vamos de a cavalo para cima deles? Ninguém mais vai de a cavalo para cima de ninguém. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Nós vamos cumprir a legislação e tentar garantir que a legislação não nos proíba de fazer as coisas. Só que nós não podemos dar motivo para que os outros fiquem falando mal da gente. Tá? Vou citar um exemplo bem simples que todo mundo conhece, que ajuda muito. São coisas simples que ajudam muito. Lembro do episódio de vacaria, do último rodeio, do laçador que resolveu bater com o laço no animal lá? Lembram, né? Aquela medida é a medida certa. A entidade, na hora, afasta, tira fora, meu amigo, volta para casa e vai esfriar a tua cabeça, que aqui não é teu lugar. Isto mostra da nossa preocupação em preservar, em ajudar, em fazer. Isso dá tranquilidade ao Ministério Público de nos defender também. Vai dizer, não, só um pouquinho, eles estão fazendo e estão cuidando e estão fazendo bem. Tá, gente? Então, essas questões são extremamente importantes. Quem é que... Bom dia, boa tarde a todos. Sou Gilda Gaiati, coordenadora da 7ª região, a qual nos cabe administrar 41 municípios e 101 entidades filiadas ao movimento. A nossa preocupação é quanto à parte disciplinar, não tem problema que nossos regulamentos já nos permitem punir os que já maltratam os animais. A nossa preocupação, enquanto liderança do movimento tradicionalista, é como é que nós vamos fiscalizar os eventos clandestinos que não são promovidos pelas entidades tradicionalistas, principalmente o caso dos torneios de vaca mecânica, que usam também os animais equinos para fazer essas atividades. A quem nós possamos nos direcionar para fazer as denúncias e como é o procedimento da fiscalização. Os eventos dos tradicionalistas, por certeza absoluta, que o movimento é o maior interessado em preservar a nossa cultura e ajudar ao cumprimento das normas das leis. Sempre que for impostas as leis, seja elas estaduais ou federais, o movimento, através das nossas entidades, são os primeiros a ajudar a cumprir. Como fica? Quando não são promovidos pelas prefeituras, quando não são promovidos pela Federação Gaúcha do Laço, e são ali eventos que são promovidos nas canchas particulares. A quem nós vamos denunciar o maltrato dos animais? Que geralmente ocorre nesses eventos clandestinos. Era essa a nossa manifestação. Já respondendo a pergunta, antes de chegar nesse ponto, tem que denunciar ao Ministério Público.
dizer quem é que são os promovedores, aonde vai acontecer esse rodeio. A gente tem a Patran, a Brigada Militar do nosso lado, que a gente pede fiscalização para eles. Eles já, lá em Vacaria, eles já foram a 2 rodeios, interditaram os rodeios, proibiram os rodeios porque não estavam obedecendo. A gente, no final da cartilha, a gente fala um pouco sobre isso, que as pessoas, não dá para proibir a realização em si, mas eles têm que seguir as regras. As regras, tanto que vocês vão seguir, eles têm que seguir também. Então, enquanto não realizar o TAC lá com a gente, o acordo com a gente, teve 2 casos lá em Vacaria, não podia realizar rodeio. Depois o organizador lá resolveu assinar o acordo com a gente, obedecendo todas essas regras que já tinha feito a 8ª região lá com a gente, esse acordo. Então, se vocês tiverem esse problema, procure o Ministério Público da sua cidade, da sua comarca, coloquem para ele a situação, coloquem que está sendo realizado rodeios clandestinos, que a gente chama de rodeio clandestino isso, porque não está sendo obedecido a legislação, que vai ser feita fiscalização e proibição até ser regularizado. Acho que era isso. Uma coisinha só que eu faltei, e como agora eu já moro há 11 anos em Vacaria, eu quero convidar vocês para o nosso rodeio, né? 31º rodeio, está aqui o capataz lá do nosso rodeio. Estamos esperando vocês todos lá, né? De 21 a 31 de janeiro, estamos de portas abertas, de porteira aberta em Vacaria, esperando vocês todos lá, que eu sei que todos têm representação lá no nosso rodeio. Colaborando com a minha pergunta e a sua resposta, a nossa preocupação é que nós temos muitos municípios que os promotores públicos, no caso o Ministério Público, eles não têm conhecimento. E daí a quem nós nos dirigimos? Nem todos os promotores públicos, no caso o Ministério Público, são ligados ao movimento tradicionalista gaúcho como são os senhores. E as pessoas que não têm envolvimento, a quem nós nos dirigimos? Este é o posicionamento nosso. Não adianta nós dizermos que vamos no Ministério Público se nem telefone ou acesso os promotores nos dão. Dona Gilda, a nossa ideia é colocar nesse compromisso, nesse acordo que nós queremos assinar no dia 5 aqui com o presidente Savariz, uma cláusula que tenha esse compromisso de qualquer entidade filiada ao MTG, ao tomar conhecimento de um rodeio irregular ou clandestino, ou qualquer situação que caracterize crueldade ou maus tratos contra os animais, que comunique a nossa promotoria aqui de Porto Alegre, que é quem cuida disso, para o estado todo, né? E nós aqui é que vamos encaminhar para os colegas já com as sugestões do que tenha ou deva ser feito, né? Então, a única responsabilidade que a entidade filiada teria, ao tomar conhecimento de uma ilegalidade, é nos comunicar. Pode comunicar a presidência do MTG, isso a gente pode conversar, fazer o fluxo, ou faz via presidência, ou faz diretamente, a gente comunica um e-mail, telefone, para que essa resposta seja rápida, né? Mas nós temos essa preocupação, e até, dona Gilda, em alguma situação é bom que o colega, esse que eventualmente vai atuar, ele não conheça muito da cultura, que ele conheça mais da lei, porque aí a punição, digamos assim, que pode ser imposta para esse que promoveu o evento clandestino vai ser maior. Nem tudo é tão ruim. Agradecido. Os telefones, né, seria interessante colocar em acesso a nós também, né? Sim, aí certamente depois o presidente divulga isso tudo. Assim como nós somos servidores do movimento, os senhores são servidores do Estado, né? Pessoal, bom dia. Desculpa, sei que todos estamos ansiosos. Agradeço ao Luiz Augusto, nosso vacariano. Meu nome é Nilson Hoffman, fui patrão do porteiro e sou narrador de rodeio há 44 anos. Agradeço a promotoria, mas há alguma coisa que nós temos que tentar chegar, meu amigo promotor, chegar às ONGs, às pessoas que estão aí exagerando um pouco sobre o rodeio no trato dos animais. Ninguém mais gosta de cavalo do que a gente que é gaúcho e que monta cavalo. Só que existe uma coisa que não está escrito. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul mais de 3.000 cavalos aporreados. E muitos dos senhores, a grande maioria, sabe o que é um cavalo aporreado.
não conseguiu, estou explicando para aqueles que não sabem, que não conseguiu ser domado até os 3. Se doma bem um cavalo dos 2 aos 3, ao máximo com 4 anos. E tem cavalos com a índole tão difícil que nunca serão domados. Conheci nesses meus 50 e tantos anos de rodeio, cavalos que nunca foram domados, ou cavalos que nunca ninguém ficou em cima. Posso citar 20 mãos. Então, se essas ONGs que dizem que são defensores dos animais, se nós parar com o rodeio, no outro dia, nós teremos 3.000 cavalos mortos, porque ninguém dá campo para cavalo aporreado. Nós temos hoje gente pagando 15, 16 sacos de soja para plantar soja 1 hectare na vacaria. E nós ainda não estamos deixando plantar soja porque estamos lá cuidando do nosso cavalo. E nós sabemos que para você manter um cavalo, tu precisa 2 hectares. E se nós pararmos com os rodeios, se as ONGs achar que nós estamos judiando de cavalo, vão olhar. Nós não cuidamos de cavalo para os outros, nós cuidamos para nós. Porque se nós chegar no rodeio com um cavalo peludo, feio, nós giramos chacota dos próprios parceiros. Se nós formos num desfile com um cavalo peludo, magro, os outros fazem chacota, nós damos o endereço da pecuária para comprar. Então, existe 2 pesos e 2 medidas. Se parar com os rodeios, cavalo aporreado vai morrer. Eu conheço o cavalo aporreado que morreu com 30, o cunhaque agora, com 35 anos, ainda está bem tratado, desverminado e famoso. Se não fosse o rodeio, ele já tinha morrido há mais de 30 anos. O cavalo meia-noite, que foi da vacaria, morreu com 35 anos, quando eu fui patrão. Gordo, forte e famoso, morreu de velho. Que nós sabemos que o cavalo é 7, o cavalo é 3 por 1. Um cavalo com 30 anos representa um homem de 90. Então, quem é que vai dar campo para cavalo aporreado 30 anos se não presta para nada? Não presta para cavalgar, não presta para laçar, não presta para fazer nada. Então, nós estamos defendendo ou estamos matando? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer com as ONGs. Agradecendo os promotores e nós ajude, porque nós ajudando a nós cuidar dos nossos cavalos, estamos cuidando também da nossa tradição e estamos deixando que os bichos não vão. Porque senão vão tudo, machadada na cabeça, tira o couro e adeus. Não vai ter mais cavalo aporreado no Rio Grande e nem sei se vai ter mais cavalo. Porque se essa é a defesa dos animais, então, se matar é defesa, então eu sou contra. Obrigado. Senhores, mais alguma coisa? Não, só... essa manifestação do seu Nilson me lembrou uma reunião que eu fiz com uma ONG, que eu perguntei, bem singela a pergunta para eles, então, por que vocês não entram com uma ação para fechar todos os frigoríficos? Né, se é maus tratos, correr atrás de um boi, que vive mais tempo dos que vão com 1 ano já para abate nos frigoríficos, vocês vão ter que fechar todos os frigoríficos também, né? Não vão mais comer carne. Só para ver que eu estava explicando que o radicalismo não vai a nada. Então, que a gente tem que fazer essa compatibilização. Alguma coisa mais, Santos? Senhores, voltamos às 14 horas.